Pega teu bloquinho aí, tua caneta e se prepara para anotar, porque hoje a gente vai dar muitas dicas importantes para o teu controle financeiro e para a tua gestão gerencial. Eu sou o Mike Vezaro e nós estamos iniciando mais um bloco Gestão em Minutos. Aqui na Objetiva Contabilidade. E hoje, quem está aqui para a gente conversar e trocar uma ideia e dar umas dicas para você que está nos assistindo é a Roseli Casali. Roseli, ela é contadora, além de ser uma das diretoras fundadoras da Objetiva Contabilidade, ela é contadora, ela é pós-graduada em finanças, pós-graduada em marketing pela FGV, ela tem formação de dinâmicas em grupos na SBDG, e ela está já há 30 e poucos anos trabalhando na área contábil, além de ser consultora e instrutora de cursos do Sebrae. Olha só quem a gente trouxe aqui hoje para falar contigo. Então, não deixa de anotar, não deixa de pegar as dicas que nós vamos dar aqui, porque o teu negócio vai explodir. Se prepara. Roseli, então vamos lá. Para começar, fala um pouquinho da Roseli e a gente vai começar a conversar, então, para o pessoal estar ligado nesse negócio de controle financeiro, gestão gerencial, que é muito importante, né? É super importante. Muito bem, estou aqui então para contribuir com todos os empresários para que tenham então algumas dicas bem importantes na gestão do seu negócio. Porque uma coisa que eu sempre falo, né, Mike? Eu vou falar para você, empresário. Não existe negócio que não dá certo. O que a gente tem são empresas que não possuem uma gestão adequada para dar o resultado que o empresário, quando ele abre a empresa, ele se propõe, né? A ter um lucro. Então, isso depende da gestão. Porque você pode ver que abre uma farmácia, fecha outra farmácia, abre mais um mercado, mais um mercado, mais um mercado, e tem aí vai. mercado e eles não fecham, né? Tem mercado para todo mundo. Então, e aí, claro, alguns vão se perdendo, né? Então, aquele gestor que não está, vamos dizer assim, preparado, né, com as suas finanças na mão, não Não consegue. consegue enxergar aonde que está o E problema, olha né? só que coisa bem interessante, Roseli, que tu falou. Nenhum empreendedor abre um negócio apenas por esporte. Quer lucrar, quer ganhar dinheiro. Senão vai trabalhar de funcionário, né? Eu Ou abre uma ouvi entidade filantrópica. filantrópica. Eu ouvi um cara bem interessante que eu acompanho ele aí nas mídias sociais falando a mesma coisa. Ele disse assim, ó, eu ataco aquele empreendedor que diz que não consegue fazer o negócio dar certo. Por quê? Vamos lá. Fica anos e anos e anos marchando, marchando, correndo atrás da máquina e não tem retorno do investimento que ele faz na empresa. Isso não é empreendedor. Se você quer ser empreendedor, você primeiro tem que começar certo. Buscar o controle e ter os números para que vão direcionar o teu negócio. E aí você tem que ganhar dinheiro. Se não é para ganhar dinheiro, né? Por que você está ali se arrebentando no negócio? Daqui a pouco teu funcionário está andando melhor do que você, É né? verdade. Então vamos lá. Que dica você já começa nos dando assim? Ah, vamos lá. Quem está assistindo e quer abrir um negócio? Qual é o primeiro ponto a ser analisado? Sabe qual é que é? É ter dinheiro. Ter dinheiro. Não, parece óbvio, mas assim, muitos empresários, muitos, eles começam com muito pouco investimento em dinheiro inicial. Então, às vezes, o negócio ele já começa a ser bem dificultoso, já começa a não ter mais aquela motivação, já pensa, ah, será que eu fiz certo em abrir essa empresa? Não estou conseguindo pagar os boletos, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, é ter um capital inicial o suficiente para a atividade que vai desenvolver. Então, claro, né, nos meus cursos, nas minhas palestras, muitos dizem, ai, falam, né, de boca cheia, né? Ai, eu comecei com nada. Que bom que se ele tá faceiro falando de boca cheia, é porque deu certo, né? Deu muito certo? Mas aí eu disse, mas sério? Sim, sério. Eu disse, mas me fala um pouco mais. Aí, claro, né? Não botou. Aí ele saiu da empresa que, sei lá, era uma indústria metalúrgica. Na rescisão, ele comprou uma solda MIG, botou no porão da casa, né? E E começou a começou. trabalhar. Então, foi um investimento baixo. Mas não justifica, assim, né? Pô, comecei sem nada, né? Começou com o dinheirinho da rescisão. Mas aí o retorno demora mais para vir. Mas também vamos lá, né? Se a gente vai esperar ter dinheiro, às vezes, na maioria das vezes, não se tem, né, toda a grana necessária. O empreendedor vai ter que correr risco, Então, né? então depende, que nem ali, é uma prestação de serviço. Então, prestação de serviço, ok.
tu começar com pouco dinheiro ou com o dinheiro da rescisão às vezes é suficiente. Mas aí quando tu vai abrir vamos falar de uma loja, numa farmácia, no mercado, qualquer coisa que tu for abrir, quanto dinheiro tu tem que ter só pro estoque? E assim, teu CNPJ é novo. Onde é que tu não vai ter crédito. Tu não vai ter crédito. Então tu vai ter que ter grana. E aí já começa assim, qual é a dica que eu dou, né? Ah, mas que valor então? O valor que eu falo assim, ó, primeiro teria que fazer um plano de negócio, analisar a viabilidade do negócio que tu vai implementar, que aí tu consegue botar no papel tudo aquilo que está na mente, né? Que o empresário, na mente dele, ele sabe o que ele quer, mas tem que botar no papel para ele entender melhor quanto vai me custar o que eu vou revender, qual é a estrutura fixa que eu tenho, Que é o custo que eu vou ter. Isso, que venda ou não venda, eu vou ter que pagar. Exato, que é o que? É o aluguel, é água, luz, manutenção, segurança, alvarás, contador. Que contador daí eu costumo não dizer é que despesa fixa, não, é investimento. eu sempre digo que é investimento. Eu também, defendo. Então, ele precisa saber quanto vai custar isso. E aí, que dica eu dou, né, nesse parâmetro aí? O ideal seria ter o estoque, o dinheiro por estoque inicial para abastecer o negócio que tu vai abrir e 3 despesas fixas. Ah, quanto é? Ah, é 30 mil. Então tem que ter 90 mil para tu ter uma reserva de 3 meses de despesa fixa e o teu estoque pago. Isso seria... E o que tu me diz? Dentro dessa despesa fixa tem que ter o Prolabore, né? Boa, bem lembrado. Senhor empresário, o senhor sabe o que é um Prolabore, né? Se não sabe, fica a dica que nós vamos falar aqui Fica agora. a dica, o que é o Prolabore? O Prolabore, vou falar da nossa realidade, né? É R$1.412, é isso, né? Não, meu Prolabore é uma vergonha. R$1.412 hoje, né? Nós estamos em dezembro de 2024, né? Aí eu penso, meu Deus do céu, não, esse não é o teu Prolabore, porque se tu abrir uma empresa para ganhar 1.412, é melhor ser funcionário, né? Porque daí, como funcionário, tem até férias, 13º, né? Ele é mais animador, né? Mas o Prolabore é um valor que tem que ser considerado, sim. Então, muita gente nesse quesito também pensa, Prolabore não é problema, porque tu vê, eu já sou aposentado, ou eu tenho uma outra renda, então não se preocupa muito com isso. Mas tem que olhar para o Prolabore e definir um valor. Quanto que esse negócio que eu vou fazer, que é de minha responsabilidade, quanto eu mereço receber por isso. Então, eu tenho que destinar um valor fixo. Fixo, gente. Sabe o que é fixo? Fixo não é para a vida inteira, mas assim, reajusta a uma vez por ano, né? Conforme os salários. Mas ele tem que ser um valor determinado. Ou é 5, é 7, é 8, é 10, é 15, é 20. Eu não sei se já aconteceu contigo, Roseli. Provavelmente já aconteceu, porque tu dá muita consultoria, principalmente no âmbito financeiro, então isso tenho certeza que aconteceu contigo. Eu já tive cliente que chegou para mim e disse assim, mas eu não tiro nada da empresa. Mas vários. Eu não tiro nada, eu não sei o que acontece. Aí você vai montar um DRzinho básico, uma planilha de Excel, aí tu começa a pedir, tá, isso aqui, tá, parece umas despesas ali de escola de criança, de gasolina, de farmácia, mecânica de carro, colégio. farmácia, colégio, shopping, cartão no gasto no shopping, não sei o quê. O que é isso? O que é isso? É Prolabore. Aí o cara diz, não, eu não tiro nada da empresa. Quando tu vai ver, o cara tá tirando 15, 20, até mais. Até mais. Né? E aí eles se assustam, né? Muitos se assustam. Teve algumas últimas consultorias que eu fiz, empresas, né, que estão começando, e aí, quando eu comecei, tá, isso é Prolabore. Aí isso aqui, Prolabore, isso aqui, Prolabore. Ela, meu Deus, no final eu vou ter a soma disso. Eu disse, vai ter a soma disso. Que daí vai levar um susto. E aí ela disse, meu Deus, eu disse, é isso mesmo. Então, assim, uma outra dica, né, que falo ali para micro e pequena empresa, né? O Prolabore, ele não pode, não que deva, né? Mas ele não pode passar de 10% do faturamento da empresa. Que pensa comigo, é alto, gente, 10%. Né? Então, assim, é para ser menos. Eu falo 10 por quê? Porque na micro e pequena empresa, como a empresa às vezes é familiar, aí é marido, esposa e às vezes filho que ajuda, tu vai somar, isso aí vai dar 10% do faturamento. Sim. Ou às vezes, quando tem muitos sócios, né? A empresa abre com 5 sócios. Eu conheço uma por aí. Conhece uma por aí, né? Então, o Prolabore, ele vai bater nos 10% e às vezes até passar, mas claro, depende do retorno que cada sócio dá. Só que a gente sabe que é um valor elevado, por quê? Porque a gente abriu um negócio, a gente que está correndo risco,
é a gente que está dando a cara para bater no mercado para ver se a gente faz algo diferente ou para ganhar dinheiro, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro. Todo Todo empresário abre um negócio é para negócio ganhar para ganhar dinheiro. dinheiro. E aí os sócios que trabalham, todos vão querer uma remuneração boa, né? Pela dedicação, porque, enfim, é 24 horas, né? Que a gente trabalha como dono dentro da empresa, né? Não é... Que bom que tu falou isso, porque assim, eu tenho funcionário de empresa que acha que ser empresário não trabalhar na sexta-feira. Não trabalhar nessa. Mas vamos É lá. uma meta. Mas vamos lá. Eu, quando eu era funcionário, eu dizia, quando eu for empresário, será que eu vou trabalhar menos? Não, então se iluda. Você trabalha muito mais. E outra coisa, a tua cabeça fica focada no negócio. E assim, o empresário ele vai trabalhar 24 horas por dia, porque ele vai ficar pensando em como resolver problema, ele vai ficar pensando naquele atendimento do cliente, ele vai ficar pensando na demanda que tem para o dia seguinte, para a semana, e assim vai. O funcionário, muitas vezes, ele tem que vir ali, digitar, fazer a partezinha dele, no final do mês está garantido. Né? Mas voltando à questão do Prolabore. Isso é o que faz muita empresa quebrar. Sim, por quê? Porque daí tira do capital de giro o dinheiro que tu precisa para repor a mercadoria que tu vendeu. E assim, tu não anota porque a empresa é tua. Ah, não, eu sou o dono, né? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Beleza, mas agora tu tem uma empresa, né? Um salário que tu tem ali disponível para gastar com a tua vida do dia a dia e lazer, né? Tu tem que pensar que tu tem um negócio. E se tu tirar todo o dinheiro dele, daí tu não repõe, daí tu não vende e aí a roda começa a não girar mais. Né? E daí, vamos lá, a pessoa jurídica ela tem uma finalidade específica, ela é uma pessoa distinta da pessoa física. E isso que a gente vê que a maioria do empresariado tem essa dificuldade de separar as coisas. Por quê? Se ela não tiver, a empresa, a pessoa jurídica, não tiver condições de se manter e bancar a operação dela, ela vai ter que buscar recurso de terceiro. E aí começa a bola de neve que geralmente a gente vê que vai acabar se tornando na empresa ou falindo ou tendo que fechar as portas e ainda o sócio, o proprietário vai ficar com dívida. Porque a gente sabe, a gente vive isso, né? A gente vê acontecer. Então, é bem importante essa dica. Separa as coisas. Pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Esse é um jargão já da contabilidade. Mas vamos lá, Roseli. Eu acho que aquele que está nos assistindo já começou a pegar um pouquinho, tá anotando aí, né? Começou a pegar um pouquinho do que é, entender o que é Prolabore. Então, se você já tem um negócio e ainda não faz isso, precisa de ajuda, tem aqui a Roseli que pode te ajudar. É só entrar em contato aqui com a Objetiva e a gente vai direcionar esse atendimento para ti e vai fazer com que o teu controle fique mais efetivo. Roseli, eu tenho um negócio e eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer, eu não tenho números. Por onde eu começo? O básico. Eu sempre falo que as empresas têm que ter pelo menos 2 controles. É que esses 2 controles vão exigir outros controles, né? Mas enfim, tem que ter fluxo de caixa e demonstrativo de resultados. Fluxo de caixa é o quê? É o meu planejamento financeiro do meu negócio. É qual o dinheiro que eu preciso de capital de giro para meu negócio girar. Agora, demonstrativo de resultados do exercício, o que é? É o DRE, o famoso DRE. Que todo empresário, quando eu falo, o que ele diz? Isso aí é com o meu contador. Eu digo, não é com o teu contador. É contigo. É contigo. É contigo. Por quê? Porque às vezes o contador, ele não sabe que teu Prolabore não é aquele do Olerite, né, da folhinha 1412. Que o teu Prolabore é, sei lá, 8.000. Então, no teu DRE gerencial, que a gente chama, tem que botar o Prolabore efetivo que tu destinou, que tu vai tirar todo mês. Por quê? Porque tu tem que depois, né, nós vamos falar, tem que fazer o preço de venda do teu negócio. Então, o DRE contábil, ele às vezes não reflete exatamente a realidade da empresa. Então, tu tem que fazer o teu gerencial com as informações 100% corretas da atividade, como tu executa elas. Né? Não, mas assim, é tudo distribuição de lucros. Mas e tu tem lucro? Né? Entendeu? É fixo. Todo mês tu pega. Então, primeiro, se tu não sabe, não tem controle financeiro, tu não sabe se tem lucro, e aí tu me diz, é o lucro do meu negócio, e daí tu tá fazendo financiamento bancário. Então, como que eu enxergo tudo isso? Através do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, ele mostra pra gente exatamente o quanto entra de dinheiro na minha empresa e aonde foi esse dinheiro.
Porque a maioria diz, eu não sei aonde vai o meu dinheiro, eu não consigo enxergar aonde vai o meu dinheiro. Então, empresário, quando você fizer o fluxo de caixa, você vai enxergar exatamente da onde vem, quanto entrou. Vendi 100 mil, entrou 80. Tá no previsto esses 80? Tem que fazer o previsto e realizado, né? Então, o fluxo de caixa é um planejamento financeiro que você olha para frente se você vai ter dinheiro ou não para pagar as contas do seu negócio. Então, daqui para frente, o quanto eu tenho para receber e quanto eu recebi. Porque senão, às vezes, o empresário, como faz tudo, né? Tem que pensar em tudo. Ele está preocupado com a operação. Ele está preocupado em fazer, ele está preocupado em vender. E enquanto o empresário fica preocupado em produzir, talvez ele está com o preço errado e ele está faltando dinheiro, mas ele pensa, ah, não, tudo bem, é porque o meu prazo de pagamentos e recebimentos não está andando junto, né? Porque às vezes eu pago em 28 dias e aí eu vendo em 30, 60 e 90. Então, esse é um dos outros motivos que as empresas E quebram. há um descompasso, e daí para esses 30, 60 e 90, eu tenho que bancar a operação. E eu vou bancar a operação com o quê? Como? E aí eu vendi. Aí eu tenho que repor a mercadoria nos 28 dias. E eu reponho a mercadoria, eu tenho um período para produzir de novo a mercadoria para vender. Então a coisa vai se tornando então, para a complicada. indústria, onde ela tem todo o tempo de produção, então compra, estoca, vai para produção, vai para venda, aí até vender, e aí é 30, 60, 90. Gente, Então, esse quando eu ciclo. ver essa grana que eu tô botando, ainda assim, ó, não vou conseguir ela de volta em 3 meses, eu vou conseguir Não. ela de volta em 6, 7, 8 meses. E Então, conforme e 10 meses, um daí, ano, e aí o cliente ainda não paga. Já aí pensou? tem isso também. Aí vamos lá. Daqui a pouco a operação até ela é lucrativa. Só que tu tá Isso. tendo que botar muita grana na frente, muita grana Isso na frente. não é porque o negócio não dá certo. Por isso que quando falta dinheiro, tem que fazer o fluxo de caixa, identificar o que está acontecendo. Aí identificou, beleza, vai tomar as ações pertinentes. Ah, meus prazos estão em descompasso, o que eu faço? Começa a renegociar com o fornecedor, ou tu pega o teu cliente e tenta começar a reduzir. Ai, mas o que o empresário diz? Como é que eu vou reduzir se o meu concorrente vende em 5 vezes? Gente, não é porque o concorrente faz que tu tem que fazer. E tu não sabe se esse cara que fez ali, essa empresa que fez, se ele tem dinheiro disponível para fazer isso. Daqui a pouco ele é estruturado, ele tem um fluxo de caixa. Ele sabe que ele pode dar espaço. Agora tu pensa, se tu abrir, tô vendendo em 3, vou vender em 5, por causa que a concorrência vende 5? Vai quebrar. Entende? Tu tem mais 2 faturamentos que tu tá jogando para frente para não receber uma parte dele, né? E aí tu não tem um fluxo de caixa, tu não sabe se tem essa disponibilidade para manter a despesa fixa e repor a mercadoria que tu vendeu e pagar o teu fornecedor, que geralmente o prazo é descompassado, né? Do a receber Sim. e ao pagar. Vamos lá, Roseli. Fluxo de caixa civil, que já é importante. A gente já falou aqui sobre esse fluxo de caixa e deu algumas dicas com o Carneiro, mas a Roseli está trazendo uma base mais interessante para a gente analisar. Vamos lá. Qual seria a Disney do fluxo de caixa? Né? A Disney do fluxo de caixa, não sei se tu concorda comigo. É eu sempre receber num prazo menor do que eu tenho para pagar. A Disney. Essa é a Disney. Essa é a Disney. Né? Uhum. Se eu conseguir contratar um cara no financeiro que faça isso para mim, eu tenho que pagar um salário, primeiro, um salário muito bom, porque ele vai evitar de eu estar pegando dinheiro de terceiro, ter que pagar juro, ter que pagar um monte de coisa aí e tirar isso da minha margem, porque se eu pago juro, sai da minha margem de lucro. Né? Exato. E assim, a Disney reduzir o prazo de recebimento e estender o prazo de pagamento. Exato. Isso aí. Outros fatores que interferem na falta de fluxo de caixa é não definir esse prolabore, né? Então, por isso que é importante, porque geralmente o empresário, se ele tem acesso, ele tem, né? Acesso ao dinheiro, ele vai pagando e são contas que ele vai pagando e ele não consegue internalizar na mente dele a soma acumulada disso. Ele não faz, às vezes, essa soma, né? Então, quando determinar que é, sei lá, 8 mil, 10 mil de prolabore, tu vai sobreviver com aquilo ali. Tu tem que organizar a tua vida pessoal em cima disso. Então, assim, pega o valor se der todo, né, no dia 5 ali, se não, pega metade no dia 5, metade no dia 15 e tu organiza a tua vida pessoal em cima disso. E aí a empresa sabe mensalmente quanto ela vai desembolsar de prolabore.
Então, às vezes, o fluxo de caixa também estoura porque não tem esse start do Prolabore. É X valor, não pode pegar mais. Porque daí assim, às vezes a gente fala de Prolabore de 8, 10 mil, mas às vezes eu tô com 200 mil na conta e eu passo numa feira, numa concessionária e vejo uma caminhonete que me chama a atenção. Eu digo, tô com esse dinheiro aqui parado, Dinheiro parado, vou comprar uma caminhonete. Complicado. Aí depois aparece lá na frente um percalço. Vamos lá, Rosana. Outra questão do fluxo de caixa, né, que fica sem grana, né, é imobilizar mais para a indústria, sabe? Onde ela compra muito maquinário e imobiliza todo esse valor. E aí, às vezes, não se fez um estudo do processo para ver o quanto tu vai utilizar esse equipamento que tu comprou, pagou, sei lá, 200 mil, mas o quanto ele ajudou no teu processo. O quanto esse bem, ele realmente te faz girar na produção, porque daí daqui a pouco tu investe numa máquina de 200 mil, beleza, esse processo ficou muito rápido, mas aí empaca no próximo processo que Aí tu tem não que fazer adianta manual. nada. E aí tu botou uma grana, o investimento vai sair do lucro, né? E aí tu tirou do teu capital de giro, tu imobilizou esse dinheiro, e aí agora falta para o capital de giro. Então são decisões assim que parecem óbvias, né? Mas às vezes o empresário se perde nisso daí. Eu costumo falar, geralmente, quando o cliente vem me questionar sobre, eu estou pensando em comprar uma máquina. Tá? Isso que tu falou é bem importante. Eu sempre costumo dizer para o cliente, tá, cara, tu já se programou para isso, o que isso vai impactar na tua produção? Tem clientes que chegam para mim, não, cara, assim, ó, a máquina vai entrar aqui, eu já resolvi esse problema aqui, já resolvi aquele problema lá, e assim, ó, vai fomentar. Compra à vista ou financio? Eu tenho dinheiro para pagar a máquina. Só que daí vamos lá, eu considero assim, a máquina tem que se pagar. Mas daí eu vou pagar um pouquinho de juros. Cara, você vai pegar e vai analisar o custo da oportunidade. Você vai ver quanto que eu tenho de dinheiro para comprar essa máquina, o que eu consigo ganhar deixando esse dinheiro aplicado, né? E o que eu vou ter que pagar de juro, porque às vezes tu pega uma linha de crédito com juro bem baixinho. Exato, ainda mais para investimento em máquinas e do a processo máquina produtivo. Se paga. E a máquina, se tiver o processo alinhado, que nem tu comentou, vai se pagar. É isso aí. Então, eu também sou a favor de trabalhar com o dinheiro. Então, poucos casos já das minhas consultorias que eu tive, que o empresário não existe prazo. Ele só compra à vista e só vende à vista. Então, dá para trabalhar nesse modelo? Dá, dependendo da atividade, né? Mas não é saudável financeiramente, né? Porque tu pode trabalhar com o dinheiro, mas tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E aí, se tu não sabe fazer conta, busca o conhecimento. Isso aí. Porque o empresário não pode ficar entendendo só, eu sei fazer copo de vidro. Tu não pode entender só de fazer copo de vidro. Tu tem que entender de liderança, tu tem que entender de vendas, tu tem que entender de todo o processo, tem que entender de mercado financeiro, de como funcionam os juros, né? Aonde que eu vou buscar, o que tem de linha de crédito. Por isso que a gente não vai. É isso aí. Tá ligado aí, você que é empresário que está nos assistindo? Por isso que a gente montou esse bloco Gestão em Minutos. Por quê? Porque a gente fala de liderança, a gente fala de controle financeiro, a gente fala de tributação, a gente fala de RH com pessoas, para que você tenha ciência de que fazer a gestão de uma empresa não é só produção, não é só financeiro, não é só custo, não é só tributário. É um conglomerado de processos e que você precisa ter isso para o teu negócio ter sucesso. Roseli, DRE, vamos falar um pouquinho do DRE. Muito bem. DRE, primeiro lugar, ele serve para mostrar a última linha, que é o lucro ou prejuízo. Mas se a gente pegar um DRE para analisar, que tu comentou sobre preço de venda, a gente vai extrair algumas informações de lá, não vai? Aliás, as informações importantíssimas de como o empresário está tirando o resultado, né? Que resultado ele tira do negócio que ele se propôs a abrir. Então, ali vai aparecer o resultado da gestão dele. Então, às vezes, eu posso ter dinheiro no meu caixa, mas eu posso ter um prejuízo. Que esse dinheiro é porque eu peguei um financiamento do banco, então eu estou com dinheiro na conta achando que tem valor disponível, que não é disponível porque eu vou ter que devolver. Isso né? aí. E vou ter que pagar mais ainda, porque eu vou vai ter os juros. juro. E no DRE, eu preciso ter a ferramenta do DRE, porque ele vai mostrar se eu estou conseguindo fazer com que o negócio que eu escolhi está dando resultado positivo. Se ele não estiver dando resultado positivo, tu não vai ter fluxo de caixa.
Mora, Tu vai ter que tu pode até ter o fluxo de caixa, mas tu está sempre investindo, botando grana de é, terceiro para poder se para poder manter. se manter. Exato. Então, assim, o DRE precisa ter o DRE, gente. O demonstrativo de resultados é o que mostra como tu tá operacionalizando o negócio que tu abriu. Se ele tá dando lucro ou não, ele precisa dar lucro para o teu negócio seguir. Então, é dali que vai vir a tua margem para reinvestir, para aumentar de tamanho, para contratar mais gente, para implementar um novo produto, para abrir uma filial. Vai vir desse lucro. Então, eu preciso ter essa informação. Além de tu saber quanto tu pode distribuir de lucro. Aí sim, agora vamos falar de distribuição de lucros. Aí sim, tu tem a última linha para distribuir, né? Mas o Prolabore tem que estar Tem que estar estancado. ali dentro. Uhum. Claro que também, né, Roseli, se a gente fizer uma análise vertical do DRE, a gente vai conseguir pontuar, vamos pegar no caso de uma indústria, quanto que está sendo o meu custo de matéria-prima, quanto que está sendo o meu custo de terceiros, e verificar se isso bate com o que está na minha ficha de produto. Né? Então, Exatamente. o DRE serve para mostrar a última linha, serve também para nós analisar as nossas despesas fixas, né? Isso, qual é o percentual, se Porque ele quando a gente está. tem uma estrutura razoável, a gente depende muito de colaboradores, né? Uhum. Então, vamos lá, eu tenho um colaborador que cuida de determinado setor, ele é o responsável pelo orçamento daquele setor. Será que está sendo efetivo o controle? Será que não está sendo gasto demais em alguma coisa que poderia reduzir? Por quê? Tudo sai do meu lucro, tudo Exatamente. sai da minha margem, o custo fixo vai comer a margem, né? Que vai resultar depois lá, daqui a pouco, um lucro bem menor do que eu espero. Uhum. Então, o DRE serve, além de a gente saber se tem lucro ou prejuízo, além de a gente controlar o nosso custo de produção, no caso de uma indústria, ou do custo para comércio, né? A gente ainda visualiza e pontua essas despesas. Quanto que eu estou tendo de prolabore, tá? Uhum. Será que eu tirei mais? Será que eu tirei menos? Por que eu tirei mais? Por que eu tirei menos? Quanto que eu tenho de despesa de energia? Daí vamos lá, eu pego meu prolabore e eu gasto tanto, 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 chega no mês, deu um pico. Por que deu esse pico? O que aconteceu? Né? É a mesma coisa que serviço de terceiros. Eu tenho uma sazonalidade de serviço de terceiros, né? Custo fixo. Vamos pegar assim, uma consultoria de TI. Eu tenho, pago tanto por mês. Aí eu pego meu DRE lá, daqui a pouco eu tenho no mês de maio um valor bem superior. O que é isso? Se eu não tenho controle, se eu não tenho visão, eu nem vou estar vendo o que está acontecendo. Não está enxergando o que está acontecendo. Sabe o que acontece seguido? Quando o empresário não tem nada e começa, ele já começa com o que o banco debita. Ele, o que é essa taxa? E essa taxa? Eu disse, eu que te Muito pergunto. bem. Não sei, eu nunca vi, porque nunca olhou, porque não faz o controle e não enxerga. Então, aquilo que você não monitora, você não enxerga. E isso é recurso que está se esvaindo. Exatamente. Então, é um pouco aqui, um pouco ali. Então, um pouco de energia a mais que você não viu. Estourou um cano, gastou água a mais. Às vezes, o cliente só paga, tá débito em conta, não olha o que tem no extrato e vai. E assim, gente, o que eu estou falando aqui, eu dou consultoria. É muita empresa que não tem DRE. É muita empresa. E aí ela realmente não enxerga, porque o DRE ele é feito mensalmente. Então, isso que você está falando, né, Maico? O DRE eu vou olhar um mês, vou olhar outro mês e eu vou comparar um com o outro, que resultado deu num, que resultado deu no outro mês e no outro. E aí eu enxergo aonde que está escapando, que a minha despesa está muito alta em relação ao que eu estou faturando. E aí eu consigo enxergar para ir naquele ponto e tomar uma decisão, mudar a rota, fazer um replanejamento, olhar para aquilo, para eu tentar reduzir e trazer para dentro do que é um índice saudável, né? Então, assim, às vezes eu não preciso nem de um consultor, é só eu olhar e dizer: meu Deus, isso aqui eu estou gastando demais. O empresário sabe disso. Sabe? Todo empresário sabe. Toda consultoria que a gente busca, o empresário, ele já sabe. Ele não precisa nem fazer conta porque ele tem na mente, só que não pode ficar na mente, tem que ir para o papel, né? Olha só a pergunta que o pessoal lá de casa deve ter em mente. Eu sei que tem uns que estão com isso em mente. Tá, mas eu já não faço fluxo de caixa, entendeu? Aham. Só para você entender, o fluxo de caixa é recebimento e pagamento e vai ter lá todas as despesas, tudo que você está gastando, tudo que você está recebendo. Beleza.
Tu até pode buscar essa informação no fluxo de caixa, mas o DRE ele vai compilar tudo isso. Né? Ele vai compilar tudo isso para você ter no mês. Porque vamos lá, pense que o teu volume, a tua operação é muito grande. E tu vai estar registrando isso num sistema. Aí tu vai tirar um relatório de fluxo de caixa, tu vai ter os saldos lá. Mas tu não vai ir pegando cada continha para olhar. Então tu precisa ter esses saldos para jogar no DRE e daí ver o resultado. Isso. Né? Só para te dar um exemplo, porque são 2 demonstrativos que tu tem que ter. E são, como a Roseli já pontuou, demonstrativos básicos e importantíssimos. E o DRE, vou ter que falar um pouquinho de técnica, né? Ele é por competência. E o fluxo de caixa, ele é regime de caixa. Essa que é a diferença de um e outro. Caixa. Então, o fluxo de caixa é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Se entrou dinheiro, vai no fluxo. Se não entrou, não vai. Diferente do DRE. O DRE é eu vendi, vai para o DRE. Eu vendi. Se eu vou receber, eu não vou receber, e em quantas vezes eu vou receber, é lá no fluxo. Mas no mês, o que me interessa? O quanto eu consegui gerar de receita, que eu falo que é de riqueza. O quanto eu gerei de riqueza nesse mês? E essa riqueza, quanto consumiu de insumos, quanto consumiu de despesa fixa e quanto sobrou para mim? Por competência. É pelo que eu fiz, não pelo que eu vou pagar, pelo que eu vou receber. Esse é fluxo. O conceito é resultado DRE, resultado econômico, Isso. Fluxo de caixa, resultado financeiro. Isso aí. Entenderam? Muito bem. Roseli, nós já estamos passando o horário aqui. Quero agradecer essa oportunidade de estar conversando contigo, dizer que foi uma conversa muito produtiva. Eu aprendi com a conversa. Acho que muita gente que está nos assistindo aí, quer seja empreendedor, quer não seja, quer alguém que queira trabalhar na área, já pôde pegar muita coisa aí. Então, pessoal, a Roseli está aqui na Objetiva. Se você precisar, entre em contato conosco no 2628-4443. Pede para falar com a Roseli, marca uma reunião com ela, discute sobre o teu negócio com ela e você vai ver como ela vai poder ajudar a alavancar as coisas aí na tua casa. Tu só vai ver. Muito bem, segue nós aí, clica no sininho, compartilha, segue nós nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook e vamos lá. A Objetiva Contabilidade está aqui para te ajudar. Roseli, muito obrigado. Quero que você faça a tua mensuração de despedida para o pessoal aí e a gente vai encerrando o bloco aqui. Muito bem, obrigada a todos, né? Espero ter contribuído que esse nosso bloco, né, traga sempre uma nova experiência e um conhecimento um pouquinho maior, ou pelo menos que instigue uma curiosidade de, eu quero ver mais sobre isso. E você precisa olhar para isso, que, vamos dizer assim, é o espelho da gestão do seu negócio. E conte com a gente.